Olá pessoal, na página de hoje, Leandro Brito Entrevista, nós vamos conversar com Thales Contão, está estreando essa página de entrevistas aqui em Teófilo Otoni. Ele é jovem, foi eleito vereador, o mais novo vereador do estado de Minas Gerais, e nós vamos bater um papo com ele. Olá Thales, como é que você está? Olá, Leandro. Eu agradeço muito a oportunidade, de inaugurar, estrear uma página tão importante, porque a mídia ela tem essa função real de transmitir ideias, de transmitir informações. Isso é muito importante, saber que de fato as pessoas estão pensando, quais são as formas de análise sobre a conjuntura, de onde veio, o que elas pensam, o que elas acham de acordo com o cenário, com a estrutura atual, seja do município, dos estados federados, do Distrito Federal e da própria União. Então, para mim é um prazer muito grande, estar aqui hoje conversando com você e com as pessoas de Teófilo Otoni. E quem é Thales Contão? A gente vê falar muito do político, do professor, mas quem é Thales Contão? O que Thales Contão fez da vida antes de todo esse processo que o povo conhece? Bem, Leandro, eu costumo dizer que minha vida ela sempre foi muito ligada à escola, os livros. Eu acho que a educação é o alicerce da grandeza do nosso país. Desde que eu comecei a estudar, a entrar na escola, eu vi que a educação liberta, a educação transforma. Então, no ano de 2000, por exemplo, que eu estava no ensino fundamental da Escola Estadual Tristão da Cunha, eu já me destacava na época por ser o professor monitor, ou seja, professor apoio. Como eu tinha muita facilidade, sobretudo nessas matérias de exatas, física, matemática, e sempre são matérias que os colegas têm um pouco de dificuldade, então o que eu fazia? Eu estudava pela manhã, na Escola Estadual Tristão da Cunha, e à tarde eu reunia todos os colegas que tinham dificuldade, para não precisar deles pagarem aula de reforço. Então, à tarde, eu dava aula para os meus colegas de matemática, da sexta série, sétima série, oitava série. E o que acontecia? Sempre no final do ano, a escola me fornecia minha lista de material, me doava o material como um agradecimento. Então, assim, para mim sempre foi muito importante, sabe, a educação. Então, minha vida era de manhã, estudava, eu era tido como daqueles alunos CDFs mesmo, que gostava demais de estudar, estudava muito. Da sala de aula era daqueles que sentava mais à frente, que perguntava, que colaborava com a aula, questionava o professor. E à tarde eu usava meu tempo para me lecionar para os meus colegas, sobretudo nessa aula de física e matemática. E daí foi um salto de libertação que no ano de 2001 eu fui para a Escola Estadual Alfredo Sá, comecei a me interessar por grêmio estudantil, por movimento estudantil, tanto é que quando eu fui para a Escola Alfredo Sá, eu fui o escolhido da cidade inteira como representante dos alunos de Teófilo Otoni, da rede pública estadual, para representar os alunos de Teófilo Otoni no comando de greve, representado pelos professores. E lá nós tínhamos causas, por exemplo, melhoria da qualidade de ensino na rede pública estadual, melhoria dos salários dos professores. Então, assim, nós lutávamos pela educação de qualidade, o exercício pleno da educação como um direito do cidadão, dever do Estado, como um valor absoluto. E automaticamente eu fui participar da Pastoral da Juventude. Participei da Pastoral da Juventude na paróquia Nossa Senhora dos Pobres, paróquia São Francisco de Assis, onde eu orientava, a gente instruía, mostrava conhecimento, direitos para os outros jovens, mostrava grupos de estudo com relação à violência doméstica, direitos dos trabalhadores rurais. Então, nesse sentido, foi um salto de qualidade, onde nós participávamos também de grupos das comunidades eclesiais de base, a juventude participava. Nós tínhamos o DNJ, que era o Dia Nacional da Juventude, onde os jovens reuniam de todas as paróquias da cidade e lá passava conhecimento um ao outro, mostrava conhecimento na área de saúde, na área de educação, estudava temas importantes para a evolução da juventude. Então, e em 2003, 2004, eu vim para cá, para a União Estudantil de Teófilo Otoni. Teve uma vacância na diretoria no ano de 2002, 2003, assumiu-se uma junta governativa e eu participei dessa junta.
onde fez uma transição para a eleição de uma nova diretoria. E nessa nova diretoria que foi eleita recomposta, eu participei dela como tesoureiro, aqui na União Estudantil de Teófilo Otoni. Hoje nós temos uma diretoria composta, também muito atuante. Hoje tem-se a sede própria, aqui na cidade, na União Estudantil. Em 2003, 2004, eu participei aqui como um dos diretores da sede da União Estudantil. Em 2004, eu fui fazer faculdade de Direito. Lá na faculdade de Direito, eu fui vice-presidente do diretório acadêmico da faculdade, aqui da FENORD, uma faculdade que tradicionalmente sempre teve diretórios acadêmicos atuantes. Na época, eu fui o vice de um diretor que também era muito bom. Era o elo de comunicação entre os estudantes da faculdade e a coordenação, o curso. Então, nesse aspecto também, eu fui ingressar na Ordem Demolei. A Ordem Demolei é uma instituição filosófica, filantrópica, que tem um serviço social e um papel fundamental aqui em Teófilo Otoni. Tem uma ligação muito próxima com a maçonaria. Então, nesse aspecto também, no mesmo ano, eu fui inserido no EJC. EJC, Encontros de Jovens com Cristo, da Igreja Catedral. E lá também fazemos um trabalho ligado à cidadania, a causas de libertação, de inovação à religião libertadora. Então, foi muito importante. Em 2005, Maria José entra na prefeitura como prefeita. Nisso eu já tinha participado do processo eleitoral como candidato a vereador. Tive uma votação expressiva, 735 votos. Tive uma votação, fui o quarto do meu partido, fui o suplente, fui o primeiro suplente do partido. Não fui eleito, a prefeita da minha coligação foi eleita, me convidou para trabalhar com ela na assessoria. Lá eu ocupei um cargo denominado assessor da juventude. Automaticamente, fui eleito presidente do Conselho Municipal da Juventude, fiquei por 10 anos. E a partir daí consegui com ela criar um trabalho ligado à juventude de Teófilo Otoni. Ou seja, conseguimos intensificar uma política pública aqui em Teófilo Otoni de juventude. Mas você vai continuar aí, mas nós vamos conversar. Eu quero saber antes. Eu quero saber, por exemplo, como é que era o Thales Contão, a relação entre você e seus pais. Como é que era o Thales Contão criança? Olha, pelo que eu me recordo, minha relação com meus pais sempre foi muito amável. Eu sou daquele filho que chega em casa... E você não tem problema nenhum em falar disso também, não, né? Eu sou daqueles filhos que costuma chegar em casa e abraçar a mãe, beijar o pai, deitar na cama com a irmã. E até hoje, quando eu saio, eu benço a mãe, benço o pai. Um abraço, um beijo. Eu acho que tem hoje aquela dificuldade muito grande de um filho abraçar a mãe, beijar a mãe. Um pai dar um beijo no rosto do filho, sabe? Uma relação harmônica de proximidade. De muito respeito, claro. Com o pai, com o filho e a irmã. Então, minha relação sempre foi muito amável. Minha avó, da mesma forma. Sinto falta dos meus avós. Vou na casa deles diretamente. Vou na casa das minhas tias, dos meus primos. Então, eu sou uma pessoa muito ligada à família. Mas o Thales era muito sapeca? Não, eu sempre fui muito tímido, muito calmo. Sempre fui. Nunca fui daquelas pessoas... De brincar na rua? De brincar na rua, de fazer estripulias. Pelo contrário, sempre fui uma pessoa muito séria. Férias eu ia para casa das minhas tias, que moravam em Nanuque, ou então na fazenda de uma outra tia minha. Então não tive aquela infância de criança que fica atentando, malinando, brigando na rua. Pelo contrário, minha vida sempre foi muito tranquila. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito serena e sempre fui assim. Então, nesse aspecto, minha relação com meu pai, com minha mãe, desde quando criança, sempre foi muito próxima, de proximidade, de encontro diário. Tanto é que quando eu saio de manhã e só volto à noite em casa, minha mãe preocupa, liga: cadê você, meu filho, que não chegou até agora? Vem almoçar, o almoço já está pronto. Minha relação com minha irmã também da mesma forma. Além de irmãos, nós somos muito amigos. Então, minha relação acho que a família é a base de tudo. Se você é bem alicerçado dentro de sua casa, dentro de sua família, eu acho que você tem energia... A possibilidade de dar... outras coisas darem certo, é maior, né? Então, minha relação com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, com meus avós, com minhas tias, com meus primos, sempre foi de muita proximidade. E qual é o nome dos seus pais? Eu sou daquela pessoa que todo domingo vai almoçar na casa da minha avó com meus pais, que minha irmã vai junto. Meu pai, Ivanildo Contão. Minha mãe, Maria Aparecida da Silva Contão. Minha irmã Tamires, tem 28 anos. E seus pais faziam o quê? Sua mãe era dona de casa ou trabalhava? Minha mãe dona de casa. Meu pai sempre trabalhador
trabalha ali no Safra, materiais de construção, há 34 anos, sabe? Já morou um tempo nos Estados Unidos, retornou aqui até o Flotone. Então minha família sempre foi muito discreta do meio político. Nunca se envolveram, nunca participaram. Eu acho que eu fui a ovelha negra da família de... Mas eles não questionaram? Não entre nisso. Para participar da política. A princípio eu achava um pouco estranho. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida participar de política. E depois sempre me deram maior apoio. Eu sempre fui daquela pessoa que sempre quando eu fiz algo, a família dá aquele maior apoio, daquela maior força. Já porque me conhecem, sabe, da minha seriedade e minha integridade em tudo que eu me propus fazer. Sempre fiz tudo que eu fiz na minha vida foi com muita perspicácia, com muita eficiência, sabe, com muito zelo. E minha família sabe e acompanha isso. Então, quando uma pessoa, seja ela qual for, faz alguma coisa e não tem apoio da família, Leandro, eu acho que há de se suspeitar. Quando você não tem apoio dentro da sua própria casa, isso revela de fato a pessoa que você é. Eu quero falar de uma outra pessoa que certamente também faz parte da sua família e faz parte da sua vida, que é Maria José. Como é que foi o primeiro encontro que você teve com Maria José? Olha, minha relação com Maria José foi de muita proximidade, de muito amor mesmo envolvido, uma paixão que eu tive por Maria José, de acordo com o que ela é, com o que ela representa, pelo respeito que ela teve à coletividade. Então, olha, em 2000, quando ela disputou a prefeitura de Teófilo, eu não conhecia Maria José. Aí fui me apaixonado pelo modo dela de fazer campanha. Então, Maria José sempre me chamou muita atenção. E ela teve também uma sintonia comigo. Me convidou logo em 2004 para ser candidato na coligação dela. Eu sempre, na verdade, fui o preferido de Maria José, mas eu não fui o preferido do PT. Ela sempre dizia isso. Olha, ela usava uma expressão que ela sempre dizia assim: você começa onde eu termino. Então você era o candidato a prefeito de Maria José. Eu não sei se eu seria o candidato a prefeito de Maria José, que Maria José ela é mentalizava isso para falar isso. Mas eu tenho certeza que eu era a pessoa da preferência dela. Mas eu não fui da preferência do PT. Então, e por que não aconteceu isso nessa relação entre você e o PT? Porque Maria José, no todo o tempo que eu exerci meus mandatos, depois ela se afastou. Após ela sair da prefeitura, ela saiu praticamente, não participava mais do partido, não participava mais da vida pública, eu me considerei um pouco órfão dentro daquele partido que eu estava. Então, nesse aspecto, eu tenho muita gratidão pela maneira que Maria José conduzia as coisas. Sou muito grato a ela pela oportunidade que ela me deu no sentido de desbravar em Teoflotone um cargo ligado à juventude. E eu sempre me espelhei muito em Maria José nesse aspecto dela, sabe? Tranquila, serena, muito honesta, correta, séria. Tratava as pessoas sempre com muita educação, com muita tranquilidade. Nesse momento, Thales, em algum momento, a relação entre o Partido dos Trabalhadores, você se sentiu traído pelo partido? Não. De forma alguma, eu acho que minha missão lá foi cumprida. Sabe, eu acho que foi dada a contribuição de ambas as partes. Contribuí com o Partido dos Trabalhadores no sentido, fui eleito, reeleito. Mas eu caracterizo que não foi traição de ambas as partes. Foi talvez uma libertação, foi uma evolução. As pessoas mudam de ideias, ninguém é imutável, ninguém é fossilizado que não possa modificar, melhorar, evoluir. Então, nesse aspecto também, baseando que o Partido dos Trabalhadores tinha uma pessoa já certa, que seria talvez o Daniel Sucupira, que ia disputar as eleições. Fomos eleitos nós 3 vereadores, a bancada por 3 parlamentares. Eu já estava no segundo mandato, Daniel foi eleito no primeiro mandato. Então, ele já começou a trabalhar internamente durante o mandato para disputar a prefeitura. Mas eu, na época, exerci meu mandato. E como eu exerci o mandato com muita seriedade, como eu exerci meu mandato de forma muito eficiente com as demandas da cidade, com o cotidiano da administração, com a rapidez, com a celeridade da administração pública, nesse meio tempo eu me simpatizei demais com Getúlio, pela forma de administrar. Então não fui oposição por ser oposição. Todos os projetos que foram aprovados na Câmara e que eu participei, independente se eu estava em um partido contrário, eu fui governo, eu fui base. Eu ajudei, eu apoiei esses projetos todos do Getúlio. E outra. Então, para mim ali, eu já considerava um distanciamento. A cada mês, a cada ano, eu ia me distanciando mais
daquilo que o Partido dos Trabalhadores pregava, das formas de condução do partido pela diretoria executiva do partido. Então eu fui me afastando e fui tendo essa sintonia, essa proximidade com o ex-prefeito Getúlio Neiva. Essa proximidade sua com esse prefeito Getúlio Neiva causou certo desconforto dentro do Partido dos Trabalhadores. A presidente do partido, Maria Helena Costa Salim, disse em entrevista à imprensa aqui de Teófilo Otoni que você poderia ter ser expulso do partido. Em qual momento, você ficou chateado com aquilo, com aquela declaração? Em qual momento aquilo assim poderia afetar a sua vida política? Eu acho que o partido estava cumprindo a sua função de partido. O que você fez de errado para ser expulso? Segundo a Constituição Federal, partido político é um instrumento ideológico onde as pessoas, de acordo com aquilo que elas pensam, elas vão desenvolver os seus mandatos e vão fazer suas situações daquilo de acordo com o que elas pensam. Então, na verdade, como teve realmente esse afastamento e o partido tomou essa decisão somente quando eu fui ser secretário de administração do ex-prefeito Getúlio Neiva, eles estavam cumprindo a sua função partidária. Porque, segundo eles, o PT é e sempre foi o maior rival do PMDB. Do Getúlio Neiva. Nem do PMDB, não. Do Getúlio Neiva. Então o problema era Getúlio Neiva. Getúlio, eles falavam, olha, nós não queremos e não admitimos qualquer tipo de conversa ou de aliança, seja com Getúlio Neiva, e citava mais uns 2 ou 3. Então o Partido dos Trabalhadores aqui de Teófilo Otoni sempre foi de pessoas, foi ligado a pessoas, não a causas, ideologias. Então nesse aspecto houve esse distanciamento. E eu sempre participava das reuniões do partido, do executivo, e eles sabiam dessa proximidade que eu adquiri com o ex-prefeito Getúlio Neiva. Então eu acredito o seguinte: hoje as pessoas, elas estão acima dos partidos políticos. O modus operandi de atuação parlamentar que eu tinha na Câmara era de muita rapidez, presteza, celeridade. Ou seja, o meu perfil de mandato se aproximava muito com o modo administrativo do ex-prefeito Getúlio Neiva, onde as coisas que eram discutidas em um dia, nas outras já eram para ser resolvidas. Um morador que chegava no meu gabinete para resolver um problema de uma certa comunidade, de forma rápida eu já despachava com o prefeito, no outro dia o serviço já estava sendo executado. Então o Getúlio, quando me chamou para ser secretário da prefeitura, foi conversar comigo da seguinte forma: quando fomos discutir a secretaria, ele falou assim, tem a secretaria de governo, tem a secretaria de planejamento, de meio ambiente e de administração. Falou para mim, qual você quer? Eu falei assim, qual que o senhor me orienta? Ele falou para mim, eu te dou as mais difíceis, porque eu tenho certeza que você vai atuar e me dar resultado nas secretarias mais difíceis da prefeitura. Aí eu falei, então eu quero a secretaria de administração. Isso foi numa segunda-feira, na quinta-feira eu já tomei posse. Aí criou-se aquele rebuliço na cidade inteira, que eu fui chamado para ser secretário na segunda-feira, fui para Belo Horizonte e já cheguei na quinta-feira para tomar posse. Nesse meio tempo, eu fui encerrar minhas atividades do mandato. Aquilo que eu tinha que resolver em Belo Horizonte, talvez um pedido de solicitação de ônibus, de mais cursos para o Instituto Federal, fui resolver para quinta-feira já chegar e tomar posse. E, de fato, foi o que aconteceu. Licenciei do meu mandato, foi uma ruptura. Aí eu considero, de fato, que foi uma ruptura entre o mandato do legislativo para o executivo, a saída de um partido para outro grupo político. Então, na verdade, no dia 16 de julho de 2016, eu assumi a Secretaria de Administração de Teófilo Otoni. E considero que, nesse pouco tempo, pouco mais de 6 meses na administração pública, eu fiz mais do que 1 ano se eu estivesse no Poder Legislativo. E fora que, nesse meio tempo, nós tínhamos que nesse período de transição, onde nos últimos 3 meses que o prefeito tinha sido eleito, Daniel Sucupira já tinha sido eleito, e nós tínhamos que arrumar a casa, conseguimos de fato ainda deixar R$2 milhões em caixa, conseguimos fazer o pagamento dos servidores públicos. Pra você ter uma ideia, os da assistência social, os da saúde, os da administração, nós conseguimos pagar o 13º, e já deixamos o recurso em caixa para o pagamento do mês de dezembro pelo próximo administrador. Então foram coisas muito rápidas, em tempo recorde. Antes da eleição de Daniel, você participa da campanha eleitoral do candidato a prefeito Getúlio Neiva.
Getúlio Neiva, bem de saúde, no meio... Na convenção. Na convenção, inclusive eu estive na convenção do PMDB. Foi no dia 20, no outro dia ele teve o AVC. Ele teve o AVC. Aquele momento complicou a campanha de Getúlio Neiva? Totalmente, totalmente. Nós não esperávamos. Foi uma fatalidade na campanha eleitoral. Um candidato é aprovado em uma convenção no dia 20, que está apto a disputar a prefeitura e seguiu todos os prazos convencionais. No dia 21, o candidato é comprometido com um problema de saúde, que é um AVC. E eu acredito, Leandro, que fomos vitoriosos. Um candidato que não pisou o pé durante todo o período eleitoral, só veio no último dia de campanha, não esteve no município de Teoflotone, não conversou com as pessoas, não pediu voto e teve 25 mil votos, eu acho uma grande vitória. Tá, mas ainda falando do Getúlio, a aparição de Getúlio. Getúlio tem o AVC um dia após a sua aprovação na convenção do PMDB. A aparição de Getúlio na campanha eleitoral, aquilo muita gente inclusive questionava, por que Getúlio não aparece, como é que está o estado de saúde de Getúlio Neiva e ele em Belo Horizonte, né? A aparição dele, Getúlio aparece em uma carreata promovida pelo partido aqui em Teoflotone. Naquele momento, aquilo prejudicou a imagem do Getúlio da forma que estava, debilitado. Aquilo prejudicou a campanha também de vocês? Obviamente, quando nós entramos em um processo eleitoral, nós temos o objetivo de ganhar. Mas eu acho que nós perderíamos de qualquer jeito. Mesmo Getúlio não aparecendo aqui na cidade de Teoflotone, eu acho que a eleição já estava praticamente definida. Porque tinha aquela parte de pessoas que falavam: se Getúlio aparecer, eu voto nele. E aquelas pessoas que falavam também: se Getúlio não vier na campanha, nós não vamos votar nele. Muita gente tinha medo, mas Então, até perguntava nesse aspecto, quem iria administrar a cidade caso o Getúlio ganhasse. O que pesou muito foi a fatalidade do AVC do candidato, que comprometeu fisicamente, não intelectualmente. Porque se você conversar com Getúlio hoje, você sabe que está lúcido. Getúlio está em sua sanidade mental, mas ficou comprometido fisicamente. E a população tinha aquela dúvida: será que ele vai conseguir administrar? Será que se ele ganhar a prefeitura novamente vai dar certo? Ele vai continuar com o mesmo entusiasmo, com o mesmo vigor, com o mesmo rito administrativo que já tinha antes? Então, quando não tem como você conter um rio quando ele corre para o mar. Então, nessa oportunidade aí, o pessoal não acreditou que Getúlio, mesmo com sua dificuldade física, que ele poderia governar e administrar Daniel a cidade. ganharia com Getúlio sem ele ter o AVC? Eu não tenho dúvida. Se Getúlio tivesse, em sua capacidade física, mental, não tivesse tido a fatalidade do AVC, Getúlio ganharia a eleição em Teoflotone. Até pela quantidade de obras, pequenas obras, que foram feitas em todos os bairros da cidade, e tinha uma aprovação da comunidade, nós tínhamos pesquisas também, sabe? Então, nesse aspecto aí, eu acho que fomos vítimas, de fato, de uma fatalidade nas eleições de 2016. Ele é o candidato que estava em segundo lugar nas pesquisas e automaticamente, quando as pessoas viram que Getúlio não tinha condição na época para as pessoas, segundo elas próprias, segundo aquela autoavaliação que as pessoas faziam, e também certas campanhas que divulgavam, mostravam que Getúlio não estava apto a assumir a prefeitura novamente. Então, na verdade, o capital eleitoral, aquelas pessoas que estavam em dúvida ainda em quem votar, acabaram votando em Daniel mesmo. Thales, você voltaria em algum momento da vida para o Partido dos Trabalhadores? Em um partido que eu estive num determinado período de minha vida. Mas eu saí do PT, o PT saiu de mim, sabe? Para mim foi um salto de libertação, de evolução. Respeito as pessoas que lá estão. Lá fiz vários amigos, tenho amigos lá, inclusive até hoje. Estou como presidente do MDB, aqui de Teoflotone. É o partido que tem o maior número de filiados, inclusive. Você pretende disputar a campanha eleitoral aqui? É um partido que sempre administrou a cidade. E em todas as formas de gestão e administração foram bem-sucedidas. Em todos os mandatos, o ex-prefeito Getúlio Neiva administrou o município pelo MDB e foram administrações eficientes. O que é uma administração eficiente? É aquela administração que substitui os atos arcaicos, burocráticos, por atos rápidos, dinâmicos, céleres, com presteza. Então, eu acredito que o MDB vai ter candidatura própria, sim, à Prefeitura de Teoflotone, e nós temos 3 objetivos principais. São bem diretos. Primeiro deles, aumentar nossa bancada de 2 para 3 ou 4 vereadores,
ter candidatura própria à prefeitura de Teófilo Otoni e convidar novos quadros para compor, né, o partido, para filiar no partido. E discutir ideias, planejamento e estratégias de gestão, de administração e de cidade. Teófilo Otoni hoje é uma cidade que precisa fundamentalmente, em primeiro lugar, de geração de emprego e renda. E essa será a nossa bandeira aqui em Teófilo Otoni. Nós queremos colocar Teófilo Otoni em um salto, sobretudo de avanço, um cartão postal que é uma cidade polo dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. É uma cidade tida como capital mundial das pedras preciosas. É uma cidade cortada por 2 BRs, que facilita muito. Tem aeroporto. Então, por que as empresas de fora não investirem na cidade? Não abrirem aqui suas filiais? Não ter aqui os seus mecanismos de evolução e de trazer para Teófilo Otoni, sobretudo, a garantia do emprego e renda. Vamos facilitar em todos os aspectos possíveis a instalação de empresas e indústrias aqui no município de Teófilo Otoni e, sobretudo, solicitar essas empresas, Léo, para que contrate as pessoas de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni tem capital humano, social, tem capital industrial, administrativo que pode facilitar isso. Então, na verdade, nós temos essa plataforma. Nos meus mandatos de vereador, você percebeu que você me acompanhou? Minha pauta, minha bandeira sempre foi educação. Acho que a educação, como eu disse no início dessa entrevista, liberta, transforma, evolui. E hoje Teófilo Otoni já é um polo universitário. Então eu gostaria muito de investir da pré-infância até a educação em nível superior. Melhorar o rito procedimental dos professores em sala de aula. Fazer a revisão salarial que os professores de fato merecem. Criar de fato o pré-vestibular municipal, que hoje nós somos monitores dando aula de forma, não da forma que nós queríamos e precisávamos, um pré-vestibular realmente efetivo, onde tem com aulas todos os dias, utilizando um espaço público, onde aqueles estudantes pudessem de fato estudar toda a semestralidade para ser aprovado no final do ano nas universidades públicas. Então, de fato, eu acho que educação, saúde é direito cidadão, é valor absoluto. Mas nós vamos investir, além daquilo que mais é necessário, que é educação e saúde, vamos investir, sobretudo, em geração de emprego e renda, utilizando as novas tecnologias, a evolução. Então, de fato, uma administração eficiente é aquela hoje que mais atrai crescimento. E crescimento é sinônimo de desenvolvimento. Agora, vou fazer umas perguntas para você e você fala uma frase. Hobby. Eu gosto muito de praticar atividade física, praticamente todos os dias. Comida preferida. Galinha caipira, gosto demais. Time de futebol. América de Teófilo Otoni. E sonho. Olha, eu tenho um sonho aqui da minha cidade de ver as coisas melhorarem, fluírem. Na verdade, a grande virtude de um ser humano é o sonho. Acho que o sonho, a esperança, alimenta o sonho de cada um de nós. Então, na verdade, eu tenho um sonho de ver a minha cidade crescer, evoluir e desenvolver. Eu conversei com Thales Contão, jovem de Teófilo Otoni, foi vereador, secretário municipal, professor, agora professor acadêmico. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história, que é esse o nosso objetivo nessa página, de mostrar um pouco da história de pessoas que fazem, não só você, mas tantas outras que fazem com que essa cidade cresça e se desenvolva. Obrigado, viu, Thales? Muito obrigado, Leandro Brito. Eu que agradeço a sua página e dizer que estou à disposição de todos. Continuo em Teófilo Otoni como professor universitário. Hoje eu sou professor do curso de Direito da Unipac, das disciplinas Direito Administrativo e Direito Constitucional. Um forte abraço a todos e a gente volta entrevistando mais pessoas. Um abraço e até lá.